Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Eu sou o Arthur Dorigo, gerente de soluções em compliance da BRA Certificadora, e é com muita satisfação que a gente está dando hoje, literalmente, o pontapé inicial no programa anual de webinars da BRA Certificadora relacionados ao tema compliance e integridade. A nossa ideia é mensalmente trazer um assunto relacionado ao tema compliance e integridade para vocês, nessa forma de webinar. A minha ideia hoje é conversar com vocês por volta de 45 minutos, até para vocês poderem se programar aí, podendo estender mais um pouquinho em função de algumas perguntas que vocês possam vir a fazer. Fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento, o chat aqui está aberto, vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem necessárias para mim. O máximo que vai acontecer, como nós tivemos 350 inscrições, isso para a gente já é um motivo de grande satisfação, perceber a quantidade de pessoas interessadas, né? Perdão, nesse tema de compliance e integridade. Então, nós tivemos um número muito grande de inscrições e, lógico, havendo muitas perguntas, eu não terei condição, nesses 45 minutos, de responder a todos. Mas eu tenho um e-mail de vocês e eu vou fazer questão de responder individualmente para cada um. Tá, pessoal? Muito obrigado mesmo pela inscrição e eu espero que a gente possa ter um momento aqui bem interessante, bem produtivo para falar um pouquinho de compliance e integridade. E a gente não poderia começar, efetivamente, sem antes abordar um tema que eu acho que é fundamental, que é justamente o tema cultura de compliance e sua efetividade. A realidade brasileira e seus desafios. Hoje é dia 7 de agosto de 2019, são 10h01 da manhã, e a gente efetivamente começa o nosso webinar. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente qual é o tema, aquilo que a gente está se propondo, aquilo que eu estou me propondo a falar com vocês hoje, que é justamente mudança de cultura, comprometimento da alta direção, principais desafios, regras, objetivos, políticas e princípios claros objetivando a efetividade do programa de integridade da empresa. Esses são os temas que a gente vai abordar hoje e conversar nesse nosso primeiro webinar, dando início ao nosso cronograma, como eu comentei com vocês. Antes, efetivamente, da gente entrar no assunto, pessoal, eu queria fazer uma breve apresentação minha e depois, posteriormente, uma apresentação rápida da BRA, até mesmo para aproveitar que as pessoas ainda estão logando, né? São exatamente 10h02, a gente está rigorosamente dentro do horário e vai dar mais um tempinho para as pessoas poderem logar e acompanharem, porque depois, quando a gente efetivamente entrar no tema, vai ficar mais difícil de eu voltar um pouquinho atrás. Então, vamos lá, pessoal. A BRA Certificadora, ela é uma empresa 100% brasileira, fica no centro aí do Rio de Janeiro, e ela tem como principais serviços certificação, consultoria, treinamentos, auditorias e inspeções. Eu, Arthur Dorigo, como eu falei anteriormente, sou o gerente de certificações e soluções em compliance da BRA e sou advogado de formação, tenho 15 anos de OAB. Só que nos últimos 10 anos, praticamente, eu deixei um pouquinho de lado a vida jurídica, vamos dizer assim, né? Aquele atendimento mais de fórum, de processo, de contencioso civil. Eu imagino que tem advogados aí que estão acompanhando o nosso webinar, sabem do que eu estou falando. E, efetivamente, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar numa empresa de engenharia. Essa empresa de engenharia, ela necessitava, na época, de um suporte jurídico, mas de uma forma mais extrajudicial, e também precisava de alguém que trabalhasse na administração da empresa. E eu já comecei a ter o meu primeiro contato com compliance, porque essa empresa era uma empresa que representa equipamentos, né, de empresas americanas e europeias, e essas empresas americanas e europeias já há muitos anos desenvolviam compliance, principalmente com as suas representantes, ainda mais de outros países. Então, eu tive esse primeiro contato. Só para vocês terem uma noção, e depois a gente, ao longo do webinar, a gente vai falar mais um pouquinho, a nossa legislação específica sobre compliance relacionado à integridade é bastante recente. A lei da empresa limpa, e a gente vai citar daqui a pouco, ela é de 2013. E o decreto regulamentador é de 2015, o decreto esse que efetivamente colocou as bases mais concretas e objetivas do que vem a ser um programa de integridade que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então, o que acontece? Essas empresas já têm um compliance, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o FCPA, que é de 1977, ou seja,
42 anos de implementação dessa lei. E a gente até acha que só no Brasil existem leis que surgem, mas não pegam, né? A gente acha isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o próprio FCPA demorou aproximadamente 20 anos para, de fato, começar a valer e, de fato, você ter empresas que tiveram sanções em cima dessa legislação. Enfim, só para dar uma introdução para vocês, porque eu já tive esse contato com o compliance, só que na época era um compliance muito mais de atendimento à documentação, de estar em conformidade, depois vocês vão ver também o que significa efetivamente o termo compliance, mas eu já tive essa introdução a esse mundo do compliance, né? Eu tenho uma pós-graduação em Direito Ambiental, em Gestão de QSMS, que é Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e em 2015 fiz o primeiro curso, a primeira turma, sou formado na primeira turma de compliance do IBP. Tanto que nessa oportunidade, eu tive o prazer de ter como coordenador do curso Rafael Mendes Gomes, que na época era o sócio em compliance da Shediac Advogados, e depois veio a nos ajudar, prestou uma consultoria para a BRA para a gente desenvolver o nosso programa de certificação em sistemas de gestão de corrupção. Nós temos um programa próprio de certificação em sistemas de gestão de corrupção, que engloba toda a lei nacional e a lei internacional sobre o assunto. E depois, posteriormente, eu fiz um curso de auditor líder na ISO 37001, que é de antissuborno, e na ISO 19600. Bom, esse é um breve apanhado do meu histórico profissional. Trabalho mais efetivamente aqui na BRA com relação ao compliance, obviamente, voltado a treinamento, certificação, gap analysis, que vocês vão ver aqui nesse outro slide. O escopo de atuação, rapidamente, da BRA, a gente tem uma característica bem interessante, que é, efetivamente, nós nos diferenciamos no mercado de termos produtos e serviços bem específicos, né? A gente não entra no mercado, por exemplo, de certificações como da ISO 9001, que é um mercado que já está extremamente saturado e que possuem muitas empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, nós temos serviços bem específicos. E dentro desses serviços, o que é muito interessante para a gente é que a gente tem um gerente, um gestor próprio para cada um desses serviços. Vocês serão sempre atendidos por um gerente, por um gestor que conhece muito do assunto, que tem muita experiência, tanto acadêmica como profissional do assunto. Então, por exemplo, nós temos consultoria para cadastro de qualificação de clientes na Petrobras, por exemplo, consultoria para aprovações de modelo e metro, certificação de sistemas de gestão anticorrupção, treinamentos em gap analysis em compliance, que eu sou efetivamente o gerente que toca literalmente essa área, certificação de conselheiros de administração e certificação de conselheiros consultivos. Isso é um novo produto que a gente vai lançar muito em breve no mercado. É um produto que deve estar pronto aí no mês que vem e a gente está com parcerias tanto de empresas nacionais e internacionais para conselho de administração e nacionais para conselhos consultivos, que é muito interessante, é um tema que está muito em voga hoje no mercado, principalmente pela dificuldade que a gente tem, e eu imagino que vocês tenham conhecimento disso também, de empresas de pequeno e médio porte, de efetivamente desenvolverem conselheiros. Eles têm essa dificuldade. Isso é um projeto que a gente está, no mês que vem, já possivelmente colocando isso em prática, né? Certificação de luminárias, vias públicas, certificação e auditoria de processos, certificação de equipamentos EX, certificação de conteúdo local, atestados de comissionamento e inspeções de conformidade. Para vocês terem uma noção do nosso corpo diretivo e dos principais líderes da empresa, o Thiago Martins é o nosso diretor executivo, é a pessoa que coordena toda a nossa equipe, né, como diretor executivo da empresa. Ele é uma pessoa extremamente gabaritada, tem mais de 20 anos de mercado, conhecedor muito de certificação, principalmente nas normas de gestão, também conhece muito de compliance, palestrante, painelista em diversos eventos, ele coordena toda essa equipe. Nós temos, por exemplo, o Ramon Almeida, que também tem mais de 20 anos de mercado, conhece muito sobre equipamentos EX, todas as normas que abordam esses equipamentos, e também a certificação de luminárias, que é um processo novo que a gente conseguiu acreditação no Inmetro, e nós também temos acreditação para certificação de produto OCP. E, por último, o professor Elmar Mourão, na certificação de conteúdo local, que, sem modéstia à parte, é a pessoa que mais conhece de conteúdo local no Brasil,
sem sombra de dúvida, é professor da FGV, tem um conhecimento e uma experiência de mais de 30 anos de mercado. Então, caso seja interessante para vocês obter qualquer tipo de informação sobre outros escopos da empresa, eu faço questão de passar nesse slide para vocês, que vocês já conhecem um pouquinho mais da nossa empresa. E como cliente, só para vocês terem uma noção, nós temos a Repsol, o VLT, Schlumberger, Asvotec, Petrobras, a Tonani, Teadit, entre outras diversas empresas. Tá? Então, esse é o histórico da BRA. A BRA, como eu falei, é uma empresa 100% nacional e estamos aí efetivamente imbuídos de fazer um trabalho diferenciado no mercado brasileiro. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai dar início efetivamente ao tema. Vou passar aqui o slide para vocês. E eu gostaria de começar fazendo uma provocação para vocês. Eu imagino que muitos de vocês sejam compliance officers, sejam analistas, sejam até CEOs de empresas, diretores, enfim. Ou sejam também pessoas que estão interessadas nesse assunto, conhecer um pouquinho mais desse assunto. Então, se vocês já conhecem e se já participaram, por exemplo, de palestras sobre compliance e sobre integridade, vocês já devem ter sido apresentados a esse mapa. O que significa esse mapa? Esse mapa é um ranking que é feito anualmente pela Transparência Internacional, que mede a percepção de corrupção no mundo, nos mais diversos países do mundo. Tá? E quando vocês olham para esse mapa, vocês vão ver na escala, quanto mais vermelho a percepção é de mais corrupto, e quanto mais amarelado é a percepção de mais íntegro. Aí vocês vão me perguntar, Arthur, o que isso tem a ver com cultura? O que eu posso passar para vocês? É lógico que cultura, e a gente vai ver a seguir, é um item extremamente complexo. Não é fácil, já adianto para vocês, você implementar uma cultura de integridade não é simples. Não, é uma ilusão alguém vender isso para vocês, falando, olha, a gente vai trabalhar na empresa de vocês e rapidamente nós vamos ter aqui a implementação de um programa de integridade, de vários itens relacionados ao programa, e em 2 meses está tudo implementado. Mentira. Bom, pessoal, só um minutinho que eu estou vendo aqui uma pergunta da Andréia. Arthur, em relação ao mapa, o fato dessa posição do Brasil refere-se à Lava Jato? Andréia, obrigado pela tua pergunta, pela tua participação, e eu já ia falar exatamente sobre isso. Efetivamente, essa medição da Transparência Internacional já ocorre há alguns anos, e em função, obviamente, da Lava Jato, o nosso ranking, nosso infeliz ranking, né, porque ninguém quer estar na posição que a gente está, é muito sim em função da Lava Jato. Né? Como é um ranking relacionado à percepção, a gente pode ter até algumas críticas de como esse ranking é feito, de como é realizado esse tipo de medição pela Transparência Internacional, porque é uma percepção. Mas ele dá uma ideia muito grande e dá uma possibilidade de eu conversar sobre cultura de integridade para vocês, que vocês podem ver muito nitidamente, e aí já te respondendo objetivamente, Andréia, nesses países que estão avermelhados e muito avermelhados, ou até mesmo alaranjados, são países que, infelizmente, até por uma questão histórica, socioeconômica, política, são países em que a cultura de integridade ou é falha, ou não está ainda implementada, ou está em implementação e ainda falta muito para esses países caminharem. Vocês têm, por exemplo, o caso da Rússia, que eu acho que dispensa comentários até pelo próprio sistema político do que foi a ex-União Soviética e que ainda é a Rússia atualmente. Vocês têm a China, vocês têm a grande maioria dos países africanos que sofrem com algo que a gente até fala, que é a maldição dos recursos naturais. Muitos países em que muito relacionado à questão dos recursos naturais, em muitos países, e vocês vão verificar países em que possuem um histórico de problemas sociais gravíssimos, até a parte de escravidão, como na África, isso é muito complicado. Tem uma pergunta aqui da Beatriz. Em relação à cultura real de corrupção no Brasil, ela existia bem antes da Lava Jato. Exatamente, só que a percepção, Beatriz, que eu quero passar aqui para vocês, é que com a própria Lava Jato, isso acabou sendo mais perceptível aos olhos da população de um modo geral, vamos dizer assim, porque efetivamente nós começamos a passar a ter
todos os casos, né, a deflagração de todos os casos, de todas as multas, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia e até desmistificar, achando que a corrupção só existia no Brasil, isso é uma mentira e o mapa está passando aqui para vocês. A empresa, até bem recentemente com o caso da Petrobras, o que acontece da Petrobras e da própria Odebrecht na Lava Jato, a empresa que tinha a maior multa relacionada a isso era a Siemens, que é uma empresa europeia, de 800 milhões de dólares. E ela foi, bem recentemente, ultrapassada pela Petrobras e pela Odebrecht em função dos casos relacionados à própria Lava Jato. E eu estou vendo aqui seus comentários, Beatriz, exatamente isso. Existia bem antes da Lava Jato, com certeza. Turquia, Venezuela, Itália, nossa. E até um exemplo aqui, que você já está citando esses países, só para vocês terem uma noção, para quem não conhece, a França, por exemplo, até bem recentemente, era aceito legalmente você colocar nos controles contábeis de uma empresa francesa valores relacionados à corrupção que comprovassem que, vamos supor, 10 milhões de dólares, de euros para um país africano, que garantisse efetivamente um contrato em detrimento a uma empresa inglesa ou uma empresa americana. Isso era aceito contabilmente na França. E a gente está falando da França. A gente não está falando de um país subdesenvolvido ou um país que não tem políticas ou legislações relacionadas à corrupção há muito tempo. E no nosso caso do Brasil, apesar de efetivamente a gente ter essa percepção, mas instrumentos mesmos reais, é lógico que a gente tem uma legislação penal, por exemplo, que tem décadas, mas mais efetivamente relacionado a essa parte de integridade, nós temos a lei de 2013 e o decreto. Então, é tudo ainda muito novo, apesar da gente já ter um histórico, principalmente com a Lava Jato, já bem grande de aplicabilidade dessa lei. Mas a gente ainda está engatinhando, a gente ainda tem muito o que percorrer para efetivamente tratar da melhor maneira possível sobre o assunto. Tá? Então, esse mapa aqui é só para vocês terem uma ideia inicial. Primeiro, isso é uma praga mundial, não é um problema só do Brasil. Às vezes a gente pode ter uma ideia de que isso é só no Brasil, não é, muito pelo contrário. Vocês estão vendo, inclusive, que na proporção existem países mais para o vermelho do que para o amarelo, e isso é uma percepção mundial e é um problema que tem que ser combatível a nível mundial, não só no nosso país. Pessoal, dando continuidade e fazendo uma rápida introdução em termos mais conceituais, até para equalizar as pessoas que estão nos acompanhando, e desde já agradeço a participação de todos, principalmente de vocês que estão ao vivo aí acompanhando. O que é importante vocês terem em mente? Compliance. O que significa esse termo? A gente, por exemplo, recebe muitas ligações na BRA de pessoas que querem, eu quero certificar em compliance. Bom, mas certificar em compliance pode ser de várias formas. Você pode ter uma certificação ou ter um atendimento de um compliance financeiro, de um compliance administrativo. Eu tenho um contrato com a Petrobras me cobra mensalmente uma quantidade absurda de documentos e eu preciso atender. Esse é um compliance mais relacionado à parte trabalhista, por exemplo. O que a gente vai tratar aqui, especificamente, é relacionado a compliance e integridade. Então, nós temos aqui do verbo do inglês, né, to comply, que é estar em conformidade. Então, basicamente, quando vocês pensam em compliance, é estar em conformidade. E cultura de compliance, o que seria isso? Qual seria a relevância e a importância que é o nosso tema hoje? E por isso que a gente quis dar o pontapé inicial justamente com esse tema. A cultura de compliance representa uma obrigação de todos no cumprimento das normas de conduta ética. Isso é importante. E o nosso próximo webinar, até para já deixar pontuado para vocês, que vai ser no dia 11 de setembro, a gente vai explorar um pouquinho mais das questões éticas, das questões morais e como isso está dentro do contexto da integridade. Ou seja, uma obrigação de todos no cumprimento das normas de conduta éticas, envolvimento das pessoas que fazem a organização, compromisso em aderir a esses conceitos necessários para a integridade da empresa de um modo geral. Bom, passando aqui por esses termos, de uma maneira mais geral, eu queria trazer para vocês o seguinte: mudança de cultura. Por que é importante essa mudança de cultura? É lógico que aqui eu estou generalizando, tá, pessoal? É só para
trazer essa ideia para vocês do que é fundamental. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro quadrinho, a pessoa ela paga uma propina para o guarda, ela faz um gato, aqui ela está comprando um DVD pirata, eu nem sei se existe mais DVD pirata, mas enfim, só para ilustrar um pouquinho. A pessoa passa bebendo uma bebida a 140 por hora, faz um gato de energia e depois fala, bom, mas corrupção, farra das passagens, auxílio moradia, de onde sai tanto político safado? Ou seja, é uma mudança de cultura de todos nós, da sociedade como um modo geral. E não simplesmente, ninguém nasce corrupto, ninguém nasce como um político corrupto. Isso é uma coisa que a gente aprende de berço. E, infelizmente, talvez nas nossas gerações passadas, isso eu vejo, eu tenho uma filha de 5 anos e vejo como isso na própria escola é abordado e como é diferente e que era abordado isso na minha época. Eu estou com 39 anos e como isso é diferenciado, como foi diferenciado, mas isso é importante, porque, acima de tudo, tem que haver uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura só ocorre com o envolvimento de todos. E, principalmente, no caso que a gente está tratando aqui de compliance, de integridade, ele vai partir dos colaboradores, com certeza, da sociedade. Nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos apenas na bolha que é a bolha das nossas empresas, nós vivemos em sociedade, em comunidade, nós vivemos num condomínio, por exemplo, o condomínio faz parte de um bairro, de uma cidade, de um país, do mundo de uma maneira geral. Então, isso é necessário para uma mudança nossa de cultura em todos os sentidos. Mas aí vocês vão falar, Arthur, mas como vou mudar, ter uma mudança de cultura se a gente não tem bons exemplos? Ou a gente deveria ter melhores exemplos? Concordo plenamente, mas isso, se a gente não conseguir, pelo menos fazer a nossa parte, fica impossível. E o que eu posso trazer para vocês é uma experiência, como eu sou auditor de empresas, de como isso pode ser feito na própria empresa de vocês, porque, num primeiro aspecto, como é a própria empresa que sofre as próprias penalidades da aplicação da lei, de multas pesadíssimas, de percentuais altíssimos do faturamento bruto da empresa, e também pessoas físicas, como vocês estão vivenciando aí na própria Lava Jato, que é o exemplo maior que a gente tem, e isso já aconteceu em outras legislações internacionais, nós temos como ser condutores dessa mudança de cultura, seja na nossa casa, como seja também nas nossas empresas. Porém, isso fica muito difícil de acontecer, fica praticamente impossível de acontecer se nós não tivermos efetivamente uma questão que eu digo que é fundamental, o envolvimento da alta direção da empresa. Se a gente não tiver o envolvimento da alta direção da empresa, que cumpra essa ideia e que efetivamente seja o piloto, vamos dizer assim, de uma mudança de cultura, caso a cultura não esteja ainda implementada na empresa, vai ficar muito complicado, porque você não vai ter o exemplo que vem, obviamente, de cima, seja do CEO, do board da empresa. Se a empresa não comprar essa ideia, fica muito difícil. Você pode ter, por exemplo, uma documentação, e a gente vê isso muito no dia a dia, tá, pessoal? Não é uma situação diferenciada. A Beatriz está apontando aqui, quando o país começa a tratar a doença social da corrupção, seu nível de percepção deveria melhorar automaticamente. Sem dúvida nenhuma, Beatriz, concordo plenamente com você, e a tendência é que o nosso país, a gente acabe, nas próximas medições da transparência internacional, de repente a gente pode ter uma melhora em relação a isso, tá? Mas isso, obviamente, não tem como a gente ter a certeza. Mas o que você falou é perfeito. É uma doença social da corrupção. Por isso que eu estou pontuando aqui, nesse slide, justamente a mudança de cultura. Sem a gente ter essa mudança de cultura, é muito complicado. A gente vai simplesmente ficar rodando, correndo atrás do rabo, literalmente. Então, pessoal, o que é fundamental para que vocês possam ter essa ideia aqui? Por que eu pontuei a questão da alta direção? Isso é fundamental. Vou passar um slide aqui para vocês e vocês vão entender melhor. Existem alguns indicadores e algumas informações
que tratam justamente sobre isso. Por exemplo, alguns dados sobre o tema. Essa é uma fonte de pesquisa do CPDEC, é uma fonte que já tem alguns anos, mas ela é importante para a gente trazer uma reflexão importante para vocês. Por exemplo, 76% das empresas, entre privadas e públicas, têm códigos de ética. Ótimo. O código de ética já é um pontapé inicial. Né? Você, no código de ética, normalmente você tem a mensagem da direção, você tem lá a mensagem do diretor da empresa, do CEO, quem quer que seja, que tem essa responsabilidade, pontuando aquilo que ele acha interessante, como ética, moral, enfim, dentro do seu grupo de trabalho, da sua empresa, e até mesmo para fontes externas, para colaboradores externos, para fornecedores, etc. e tal. E você tem também princípios e valores da empresa. Você pontua efetivamente um bom código de ética, além dele ter que ser entendido por todas as pessoas, não adianta você fazer um código de ética com isso. O advogado sofre um pouco disso, né? Às vezes quer escrever um código de ética, quando o advogado faz de uma maneira muito pomposa, não é. Tem que ser uma linguagem que seja absolutamente clara, e entendível para todas as pessoas, desde do seu funcionário mais simples até o seu funcionário, até o diretor da empresa. Mas, enfim, o que isso é relevante, pessoal? 76% das empresas, entre privadas e públicas, têm código de ética. Então, o que você imagina? Bom, é um percentual bastante razoável de empresas que já possuem como prática ter o código de ética. E, uma vez havendo o código de ética, você imagina que está lá determinados os princípios, os valores e uma série de coisas em que os funcionários podem ou não podem fazer. Só que, do outro lado, esse outro percentual aqui, onde tem um rapaz com a boca tampada, diz o seguinte: 90% dos profissionais não reportariam condutas antiéticas no ambiente de trabalho. Aí é uma provocação que eu faço para vocês. Olha que interessante. Você tem 76% das empresas que têm código de ética. E, normalmente, no código de ética, você faz algumas informações. Entre elas, você pontua que você tem um canal de denúncia, que esse canal de denúncia é anônimo, que a pessoa pode ficar absolutamente tranquila fazendo a denúncia, ela vai ser tratada de maneira de fato anônima, não vai ter nenhum tipo de retaliação. Só que, por outro lado, 90% dos profissionais não reportariam condutas antiéticas no ambiente de trabalho. Aí eu pergunto para vocês, por que isso? Será que, de fato, essas empresas, entre privadas e públicas, dentro desse percentual de 76%, além de terem um código de ética, implementaram efetivamente a cultura de integridade para que o seu funcionário tenha absoluta certeza e tranquilidade de que, havendo uma conduta antiética, que pode acontecer, tá, pessoal? Por mais que você tenha um sistema mais robusto possível relacionado ao tema, a gente está tratando de seres humanos. Pode acontecer de uma laranja podre, vamos dizer assim, efetivamente, que foi treinada, que tem um conhecimento do código de ética e tudo mais, simplesmente ter uma conduta antiética. Isso, existem diversos casos no mundo que tratam sobre isso. Então, olha que coisa interessante. Você tem profissionais que não reportariam conduta antiética, mas você tem um percentual bem razoável de empresas que têm código de ética. Esse é a primeira reflexão que eu trago para vocês. E 92%, fazendo uma complementação, 92% dos profissionais não se manifestariam por medo de que a confidencialidade seja quebrada. Olha que interessante, ou seja, além dele não reportar, eles efetivamente têm medo de que a confidencialidade seja quebrada, porque eles não têm a garantia, ou pelo menos acham que não tem a garantia, ou a empresa não deixa absolutamente clara, e nesses casos o exemplo é muito importante, de que a confidencialidade da pessoa que foi o whistleblower, que a gente chama, né, que efetivamente fez a denúncia, que ela tem a confidencialidade dela resguardada. 48% das empresas dão contribuições impróprias para agentes governamentais com frequência ou às vezes segundo os funcionários. Relembrando uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, pessoal, me perdoem. Essas pesquisas, esses percentuais que eu estou passando para vocês, é uma percepção dos funcionários, que eu acho que é por isso que é relevante e eu fiz questão de trazer para vocês. Não é uma percepção de mercado de CEOs de empresas, de pessoas que trabalham com compliance, é uma percepção dos colaboradores. Então, vocês veem que ainda há
algo muito grande para a gente caminhar dentro das empresas com o desenvolvimento de cultura, porque são percentuais muito altos de pessoas que efetivamente têm ainda uma dificuldade de ou fazer uma denúncia, porque tem medo da confidencialidade ser quebrada, que não sabe o que vai acontecer com ela. Às vezes, ela faz uma denúncia do funcionário que senta ao lado dela e ela recebe aquela cartinha de, infelizmente, terá que ser desligada ou vai ter que ser transferida para aquela filial que ninguém quer trabalhar, e por aí vai. Então, 48% das empresas dão contribuições próprias para agentes governamentais. Isso é uma percepção também, pessoal, não significa que, de fato, isso ocorra, mas é a percepção que os colaboradores têm, tá? A Andréia comentando, infelizmente somos tomados pelo medo de acontecer algo futuramente. Historicamente, não nos sentimos seguros quando se trata de Brasil. Por isso, 92%. Perfeitamente, Andréia. É verdade. E isso só vem a corroborar, no meu entendimento, e eu acredito que vocês também venham a concordar, que é justamente pela falta da cultura de integridade, de você ter isso. E a gente tem critérios históricos, né? Isso é batendo uma olhada, eu não vou nem me estender sobre isso, a gente tem diversos motivos que nos dão essa realidade. Por exemplo, 41% das empresas já propuseram pelo menos uma vez reuniões em locais impróprios, como bares e casas noturnas, segundo os funcionários. Isso é uma grande realidade. E só para vocês terem uma noção, como a gente faz aqui na BRA, auditorias nas empresas, né, de certificação, ou também auditorias relacionadas, a gente pode fazer auditoria do programa completo, como a gente pode fazer auditorias de determinadas áreas, né, o que a gente fala de atestados parciais. E os gap analysis, como eu comentei com vocês também, nós fazemos relacionados aquilo que eu vou auditar a empresa, e a empresa ela precisa ter uma noção daquilo que está faltando. A gente não, obviamente, faz consultoria, porque a gente faz a certificação, mas a gente dá um parecer da empresa do que efetivamente está faltando aquele item, e depois ela tem a responsabilidade de introduzir e de implementar. Mas, por exemplo, 41% das empresas já propuseram pelo menos uma vez reuniões em lugares impróprios, como bares e casas noturnas. Pessoal, teve uma vez que eu fui auditar uma empresa que tinha lá um recibo, tá, uma nota fiscal, desculpa, de um jantar, 4h30 da manhã, de R$ 5.000. Isso foi para a contabilidade da empresa. Bom, como é que eu vou, efetivamente, explicar um jantar 4h30 da manhã de R$ 5.000? Antigamente, de repente, isso poderia ser um ponto comum e as pessoas não estavam interessadas. Por quê? Porque, de repente, esse esse jantar, entre aspas, de madrugada, que gerou esse valor de R$ 4.000, pode ter gerado para a empresa algum contrato ou algo nesse sentido. Mas, obviamente, que isso está totalmente equivocado. Então, isso não é impossível de acontecer. Por mais que a gente ache hoje, pô, isso acontece? Não, isso acontece. De fato, isso acontece e ainda acontece muito. Não é algo fora da nossa realidade, principalmente minha, que trabalho com auditoria e também faço treinamento de auditores, principalmente do nosso programa de certificação de sistema de gestão anticorrupção. Isso é algo que eu sempre passo para eles nesses treinamentos e a gente vê de uma maneira muito, muito, muito forte. Infelizmente, isso acontece. 59% dos profissionais já viram ou, ao menos uma vez, roubos ou furtos no ambiente de trabalho. Isso também é uma coisa que acontece, possivelmente vocês já devem ter vivenciado com a realidade de vocês no trabalho. Então, é algo que, de fato, a gente tem que combater e, na minha modesta opinião, e por isso que eu escolhi esse primeiro tema, de fato, com a cultura de compliance, a gente pode fazer isso dentro da nossa empresa. Principalmente vocês que são operadores do compliance, da integridade, a gente pode dar a nossa contribuição. Da mesma forma que eu estou tentando dar a minha contribuição, fazendo esse webinar com vocês e tendo esse nosso cronograma até o final do ano, é um momento da gente conversar e, acima de tudo, refletir sobre esse momento que a gente está passando no nosso país e esse momento que tem que ser, de fato, uma virada para que a gente possa ter um país mais íntegro e, de fato, a gente podendo trabalhar nas nossas empresas, seja eu com certificação, seja vocês trabalhando nas áreas de compliance na empresa de vocês, é fundamental. A gente sempre tem que pensar na cultura, porque, obviamente, a gente está relacionado a diversas pessoas,
né? Desde a pessoa mais simples a uma pessoa mais que tem uma condição melhor. A gente vê isso, eu faço auditorias em todo o Brasil e a gente vê isso muito nitidamente, pessoal. Às vezes algo que é considerado um troco de bala, entre aspas, para a gente no Rio de Janeiro, se você for no interior do Maranhão, por exemplo, sem desmerecer, obviamente, é só um exemplo, tá, pessoal? Aquilo ali pode ser tido como uma vantagem que a pessoa, enfim, um almoço, pode ser tido como uma vantagem e a pessoa pode efetivamente levar aquilo como sendo uma propina. O nosso país é muito grande, o nosso país é um país cheio de desigualdades e por isso também é mais um motivo de quando vocês tiverem o acesso ao código de ética de vocês e forem escrever o código de ética de vocês, vocês têm que ter uma visão geral do público que vocês atingem, né? E não só, pura e simplesmente, ter uma realidade, a minha empresa tem a sede no Rio de Janeiro, no centro da cidade, o centro da cidade a gente, desculpa, acabei passando aqui, no centro da cidade tem uma realidade X e Y de valores de restaurantes, mas em outras localidades é muito diferenciado, então a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso, tá? Pessoal, entrando mais um pouquinho na parte da lei, só para vocês terem uma noção, não é o meu objetivo aqui falar efetivamente da lei, mas só ter uma ideia para vocês. Bruna, estou vendo aqui a sua pergunta. Essa pesquisa foi realizada em 2017. Eu estou trazendo para vocês uma pesquisa de 2017, que é a pesquisa mais recente, que pelo menos eu tive acesso em relação à percepção dos funcionários, que eu acho que é fundamental, né? Não só ter a percepção das empresas, como depois também tem alguns dados da KPMG, que já são mais recentes do ano passado. Tá? E essas pesquisas, até para ter uma quantidade interessante para a gente poder trazer para vocês, elas não são feitas com muita regularidade. É lógico que isso daí pode ter modificado de algum tempo para cá, mas eu acho que ainda é bastante real e interessante passar para vocês, tá, Bruna? Obrigado aí pela tua pergunta. Bom, com o advento da Lei 12.846, que é justamente essa lei que eu passei para vocês lá no início, que é a lei que a gente chama de Lei da Empresa Limpa, ela foi regulamentada só em 2015 pelo decreto, e para vocês terem uma noção, como eu comentei para vocês, nos Estados Unidos, o FCPA, que é a lei americana, é desde 77, então até a nível legal a gente tem um déficit aí de décadas em relação a um tratamento mais efetivo desses problemas. A palavra compliance passou a ser amplamente citada no meio empresarial, né? Isso não é novidade para vocês. O termo compliance tem origem no verbo inglês to comply, que significa obedecer uma regra, isso a gente já falou anteriormente. No Brasil, a palavra compliance na Lei 12.846, de demais diplomas legais, que é regulamentada, foi denominada Programa de Integridade, termo que provavelmente será utilizado em substituição ao compliance, mas que são sinônimos. O que isso é importante para vocês, pessoal? Quando vocês pegarem o Decreto 8.420 de 2015, ele cita no artigo 41 e 42 o que efetivamente é um programa de integridade. E o que vem a ser efetivamente algo relacionado a um programa de integridade. Beatriz, a BRA poderia nos brindar com checklist de auditoria sobre compliance. Poxa, Beatriz, vou pensar no seu caso, tá? Vou pensar no seu caso muito seriamente, porque a gente faz um checklist que depois eu até, obrigado pela tua pergunta, eu vou falar um pouquinho que a gente tem uma metodologia um pouquinho diferenciada. A gente, até por uma estratégia nossa da empresa, a gente não tem um checklist de checkbox. A gente acha que isso é muito frágil para uma auditoria de compliance. Então, o nosso checklist é muito mais de entrevista aos colaboradores, de muito mais relacionamento com aquelas pessoas que a gente entrevista. Então, isso é algo bastante diferente. Luiz Gustavo, com certeza, de repente, para os próximos webinars, a gente pode fazer um sorteio de um livro, sem problema nenhum. Isso é algo que a gente está implementando e falo novamente para vocês, esse é o nosso primeiro webinar, conto com a presença, obviamente, de vocês nos próximos e a gente vai implementando algumas novidades. Mas só para eu dar continuidade aqui, pessoal, e desde já agradeço a participação de todos vocês, o programa de integridade, ele consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos, auditoria incentiva, denúncia e irregularidades. Ou seja, ele vai listar para a gente, como está aqui nesse próximo slide,
uma série de requisitos que vocês têm que implementar efetivamente para que a gente possa garantir que um programa de integridade está rolando, ou seja, que a cultura de integridade seja, de fato, uma realidade na empresa. E como é que a gente faz isso? A gente tem diversos itens. Quem trabalha efetivamente com compliance já sabe daquilo que eu vou falar. Está no artigo 42 do decreto. Comprometimento e apoio da alta direção, padrões de conduta, código de éticas, políticas e procedimentos de integridade, padrões de conduta de terceiro, comunicação e treinamento, análise periódica de riscos, controles financeiros e contábeis, controles internos, procedimentos específicos para prevenir fraudes ilícitos em processos licitatórios, independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável, canal de denúncias de irregularidades, medidas disciplinares, procedimentos que asseguram a pronta interrupção, diligência apropriados, verificação durante o processo de fraude e aquisições, ou seja, nós temos 16 itens relacionados ao decreto regulamentador que consistem em um programa de compliance, um programa de integridade. E é isso, efetivamente, que a lei trouxe para que as empresas possam implementar a nível de sistema e que elas efetivamente façam essa implementação e possam comprovar, tá? Só que aí eu levo, que eu acho que é a pergunta mais importante para todos vocês, que vocês devem estar se fazendo aí, e por que a cultura de compliance é importante? Obviamente que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é fundamental a gente ressaltar. Por que ela é importante? Por que é o grande desafio? Justamente para tirar essas normas do papel, ou seja, isso tudo que eu falei anteriormente, comprometimento e apoio da alta direção, padrão de conduta de terceiros, comunicação e treinamento, a gente tem que efetivamente tirar isso tudo do papel e fazer rodar na empresa, tá? É muito bonito, é muito interessante você ter diversos itens em que você tem que atender, só que como é que você faz isso? Você tem que fazer isso rodar, justamente tirar essas normas do papel e difundi-las como algo intrínseco à rotina da organização. Da mesma forma, se alguém que está participando possui a certificação da ISO 9001. Quando a ISO 9001 começou, sei lá, 30 anos atrás, como era difícil, como as pessoas viam que era só burocracia. Não, mas ela traz qualidade de fato à empresa. Ela traz qualidade em processos. Então, é muito complicado e é muito difícil você ter a implementação de todos esses itens aqui sem efetivamente ter a cultura desenvolvida. E eu já estou vendo aqui a Andréia, que está me perguntando, mas como podemos comprovar efetivamente o envolvimento e comprometimento à autodireção? Andréia, já vou falar nisso. Você já me deu aqui uma dica bem grande para entrar no próximo item, já chegando mais para o final da nossa apresentação. Com a criação de leis mais rígidas, anticorrupção e pela própria preocupação com a imagem e reputação institucionais, as empresas têm se preocupado mais com a ética, óbvio, mas como a gente pode fazer isso? Pessoal, uma das primeiras coisas que eu falei no webinar hoje para vocês, comprometimento e apoio da alta direção. Possui pouco ou nenhum valor prático um programa que não seja respaldado pela alta direção. A falta de compromisso da alta direção resulta no descompromisso dos demais funcionários, fazendo o programa de integridade existir apenas no papel. Eu sou auditor de programas de certificação em sistema de gestão de corrupção e eu vejo que muitas das vezes eu vou nas empresas e as empresas possuem um programa robusto, possuem um programa com muitos procedimentos, um código de ética extremamente bem escrito, mas quando eu vou entrevistar uma pessoa, por exemplo, do setor de compras, que é uma parte importante nesse aspecto de integridade, porque ela está efetivamente negociando com fornecedores, eu vejo que dificilmente, isso exemplos, tá, pessoal? Não são em todos os casos. As pessoas não têm conhecimento do código de ética, a pessoa recebe uma cesta de Natal que tem um valor de 500, 600 reais, um vinho importado, não sabe o que vai fazer com isso, não sabe se pode aceitar, muito embora tendo o seu código de ética descrito o que você pode ou não deve fazer. Então, a primeira coisa, já dando uma dica para vocês, passando por uma situação dessa, entre em contato com a sua área de compliance. Esse é o primeiro aspecto. Hoje em dia, a gente está vendo uma movimentação grande, principalmente de donos de empresas, de CEOs, que até mesmo de coisas que antigamente eram extremamente simples, como um almoço, as pessoas, dependendo com quem vai se almoçar, entram em contato, ou quando eles não sabem, entram em contato com o setor de compliance da empresa para saber se eles podem ou não
fazer isso e o que isso pode gerar para a empresa. Então, o comprometimento e o apoio da alta direção é fundamental nesse aspecto. Não existe um programa de compliance bem implementado sem dois aspectos. Primeiro, comprometimento e apoio da alta direção e sem uma análise de risco robusta o suficiente para demonstrar qual o risco relacionado ao compliance da atividade da empresa. Isso tudo eu estou conversando com vocês aqui rapidamente, porque ele é o primeiro item, não à toa, ele é o primeiro item aqui da legislação, como vocês viram, né? Ele é o primeiro item aqui do decreto, comprometimento e apoio da autodireção. E a nossa ideia é também trazer para vocês webinars falando especificamente sobre cada um desses itens, que também estão no nosso programa de certificação em sistemas de gestão anticorrupção. Então, pessoal, o comprometimento e o apoio da autodireção é fundamental. Mas aí vocês vão me perguntar, Arthur, mas como a gente faz isso? Como eu vou comprovar isso? Isso é muito bonito, isso é muito interessante, comprometimento da alta direção é fundamental, mas como eu vou comprovar isso? Antes, uma pergunta aqui da Bruna. Aqui na empresa, o programa de compliance partiu do desejo do diretor fundador, que entende a importância da cultura de compliance para a sustentabilidade do negócio para a sucessão. Bruna, parabéns. Isso daí é o principal. Tem muita empresa que entra em contato com a gente, que muitas vezes não sabe o que a BRA certificadora faz e pergunta, eu quero certificar. Mas quer certificar em quê? Ah, não, eu quero certificar nesse tal compliance. Mas vem cá, você já tem alguma coisa implementada? Não, o que eu tenho que implementar? A gente atende muita empresa pequena, média, até grandes empresas, como eu citei os nossos clientes no início, em que muitas das nossas solicitações as pessoas não fazem ideia daquilo efetivamente que elas querem. Então, Bruna, a tua mensagem aqui é extremamente relevante e, de antemão, já dou parabéns para a tua organização. Vocês percebam só, o diretor fundador da empresa entende a importância da cultura de compliance para a sustentabilidade, ou seja, com certeza no teu código de ética está lá escrito sustentabilidade, e pelo visto não está só no papel, vocês efetivamente estão cumprindo isso, e isso é fundamental. A empresa de Natal, um abraço para você, Bruna, muito obrigado pela sua participação. Empresa familiar de pequeno porte, mas o dono tem muita consciência. Isso é interessante, pessoal. Se a gente não tiver essa modificação, é muito grande. E o próprio comentário da Beatriz, da minha empresa, o programa nasceu preparando o negócio para ser grande, convivência com grandes clientes. Vejo que cabe em qualquer tamanho de empresa. Por que, gente, cabe? Boa colocação, Bruna. Porque a lei não faz distinção do tamanho da empresa, nem do porte. A lei ela pode ser aplicada a qualquer empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande. É óbvio que, por exemplo, um setor relacionado a denúncias, você tem uma empresa de 5 funcionários. Você não vai ter um call center para recepcionar as denúncias, mas você tem que ter, talvez, uma estruturação mínima. E a própria legislação ela faz uma observação de alguns itens que que não são obrigatórios da empresa implementar. Beatriz, um abraço para você também, a sua empresa de Florianópolis, parabéns pelas iniciativas, agradeço a participação de todos, a gente já está chegando a 10h47, eu ainda tenho alguns itens para falar, mas eu estou achando muito interessante o nosso papo, vou seguir mais um pouquinho até a gente finalizar, e desde já agradeço a participação de todos vocês que ajudam a dar exemplos concretos, né? E não só ficar na apresentação de como efetivamente isso acontece no nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, seguindo aqui para o final da apresentação, comprometimento e apoio da alta direção. Como é que eu como auditor, como é que eu verifico isso na prática? Né? Porque é muito bonito a gente falar isso, a nossa empresa é comprometida, mas como é que eu vejo isso efetivamente na prática? Evidências esperadas, apenas exemplos, tá, pessoal? Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar efetivamente o assunto, mas são apenas exemplos. Documentos que comprovam o envolvimento direto da direção, afirmar compromisso público com a corrupção, e-mails corporativos, material relacionado a manifestações públicas da alta direção, artigos em jornal, entrevistas, mensagens no site da empresa, declaração de que a alta direção participa ativamente no comitê de ética e compliance, caso a empresa de vocês possua, ou seja, o que a alta direção faz efetivamente para fazer o sistema rodar. Deixa tudo na mão do compliance officer? Poxa, o compliance officer tem uma função fundamental e importante, mas ele tem que ter principalmente o respaldo da alta direção, tá? Comprovação de participação da alta direção em capacitações e treinamentos relacionados à ética e integridade. Eu vou fazer auditoria numa empresa e a pessoa entrevistada, o colaborador entrevistado, fala, olha, não sei quem é o CEO da empresa,
Nunca vi. O máximo que eu fiz foi receber um e-mail dele dizendo que eu tenho que ler o código de ética. Pessoal, será que isso é o bastante? Será que isso demonstra efetivamente o envolvimento da direção da empresa? Talvez não. Então, esses itens aqui, eles não são únicos e também não são excludentes. É lógico que quando a gente audita, e a minha preocupação quando audito um programa de integridade é muito maior do que quando a gente audita, por exemplo, um sistema de qualidade, só para dar um panorama para vocês, porque a gente está auditando integridade. Apesar de quando a gente, a auditoria, eu imagino que vocês tenham já passado por um exemplo de auditoria, ela é a radiografia, ela é a foto de um momento da empresa, né? Só que nesse momento essa foto tem que ser muito bem tirada, tem que ser na quantidade maior possível de megapixels que a gente tenha possivelmente para fazer. E a gente faz até algo diferente. A gente não gosta, por exemplo, não tem como prática fazer uma auditoria, vamos supor, de uma semana inteira. É lógico que existem vários critérios para a gente poder auditar uma empresa. Existe questão de funcionários, de localização, do grau de risco da empresa. Para a gente poder fazer auditoria, a gente envolve diversos itens, né? Mas é importante, a gente tenta não fazer tudo numa semana, porque a gente sabe, as pessoas têm muito artista por aí, né? Então tem muita gente que faz aquele mise-en-scène todo, prepara toda a documentação, lê o código de ética, fica tudo na ponta da língua, para quando a gente chegar lá e a gente ter a nossa entrevista com a própria direção e com os colaboradores, já poderem responder tudo de uma vez só. Então, a gente tenta colocar em momentos espaçados, lógico, dentro de uma questão de custo-benefício e possibilidade da própria empresa, para a gente efetivamente sentir se a cultura de compliance ou a cultura de integridade está, de fato, implementada na empresa. Isso é fundamental. Como outras evidências esperadas, nós temos, por exemplo, mensagens dos membros da alta direção de funcionários promovendo comprometimento ético, atas de reuniões entre membros da alta direção, comprovação da participação de membros nas atividades do comitê de ética, cópias de comunicações internas, ou seja, a gente tem uma série enorme de exemplos de evidências esperadas para que eu, como auditor, fique, entre aspas, satisfeito de que efetivamente há a participação da alta direção e automaticamente isso vai me dar uma possibilidade de imaginar que essa cultura da integridade está implementada na empresa. Porém, é importante ressaltar para vocês que nada disso substitui a minha conversa, a minha entrevista com o colaborador, que aí efetivamente eu tenho como fazer o casamento literal da parte documental bem implementada, da parte documental bem registrada, que isso é importante para qualquer sistema, e um sistema de integridade, vocês viram lá todos aqueles itens, é fundamental que seja registrado, mas também relacionado à percepção dos funcionários e a consciência e aonde efetivamente os funcionários sabem e conhecem do próprio sistema, tá? Então, essas seriam basicamente alguns exemplos das evidências que eu, como auditor, gostaria de verificar quando eu vou auditar uma empresa, principalmente nesse item relacionado a programa de integridade e participação da alta direção. Pessoal, já chegando no final do nosso webinar, e agradecendo enormemente a presença de vocês. Obviamente, desculpem qualquer coisa, é o nosso primeiro webinar. A gente está implementando novidades nos próximos. Já convido vocês a participar dos próximos webinars. Todo mês a gente vai trazer um tema diferenciado para vocês. E trago para vocês o seguinte, principais desafios. Quais seriam esses nossos principais desafios dentro da nossa realidade? Isso aqui, por exemplo, tem informações da Datafolha, tem informações da Transparência Internacional, tem informações da KPMG. Para a gente poder ter um fechamento interessante da apresentação e passar uma provocação para vocês, até para vocês terem interesse de participar dos nossos próximos webinars. Vamos lá. Principais desafios. O Brasil está preparado para combater a corrupção empresarial? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Tá? Uma fala aqui de um executivo de setor de compliance. Tenho dúvidas sobre até que ponto as empresas estão de fato mudando. Isso não sou eu que estou falando. É essa pessoa aqui, esse executivo. Temos ferramentas, ações, mas falta uma cultura de integridade. Por que será que falta, pessoal? Será que não tem a ver com tudo isso que a gente falou durante o nosso webinar? Será que a gente ainda precisa caminhar e muito para a implementação dessa cultura? É uma preocupação que a gente tem. E aí, tanto isso a nível governamental, a nível de empresas públicas,
e a nível de empresas privadas. O principal problema do Brasil, segundo os brasileiros, 21%, a corrupção. Antigamente sempre foi a questão da violência, saúde, educação, mas mais recentemente, principalmente também até com essa questão da Lava Jato, obviamente, a corrupção está ganhando 21%, tem como principal problema no país a corrupção. Corrupção, aqui nesse quadro direito azul, abuso de poder confiado para obtenção de ganhos privados. Essa é a definição de corrupção da Transparência Internacional e é propositalmente ampla, tá? Compreende comportamentos que vão além de suborno, como a formação de cartéis, tráfico de influência e outros, ou seja, a gente não se limita apenas à corrupção. Beatriz, esses 21% de pessoas em nível médio de consciência deveria ser muito maior. Concordo plenamente, Beatriz, mas como é um dado, e é o dado que eu tenho para passar de uma fonte séria, é importante passar para vocês terem uma noção do desafio. A própria questão que a Beatriz levantou aqui é realmente muito relevante, né? Só 21% deveria ser mais, de fato. Principais desafios, esses dois quadros aqui, para vocês terem uma noção, como a gente ainda tem muito a caminhar. Combate à corrupção pelo setor público. Nota do Brasil dos 8 indicadores que medem a consciência dos mecanismos de prevenção, detecção e punição dos desvios praticados por empresas junto ao poder público. Por exemplo, você tem aqui proibição do suborno comercial, 0. Relatos de suspeitas de irregularidades, whistleblowing, que eu já falei anteriormente, que é justamente as pessoas que fazem as denúncias, 12,5. Ou seja, ainda são, na verdade, índices muito pequenos, ainda falta muita coisa para a gente caminhar. E vocês veem, por exemplo, aqui o combate à corrupção pelo setor empresarial. Nota do Brasil nos 5 indicadores que medem a eficiência dos mecanismos voltados para garantir a integridade corporativa. Compliance, 56%. Auditoria e certificação de programas de compliance, 50%. E a gente da BRA é um exemplo disso, como ainda tem um caminho muito grande para caminhar em relação a isso. Esse índice aqui deixa claro. Transparência e divulgação de informações anticorrupção, 37,5%. Envolvimento dos stakeholders, né, dos donos das empresas, do board, enfim, dos sócios. E os conselhos de administração, 41,6%. Ou seja, pessoal, são dados que eu acho que são extremamente relevantes e o que eu queria passar para vocês como uma mensagem final, mais uma vez, agradecendo a presença de todos. A gente acabou se estendendo, mas eu acho que foi muito válido e muito importante, principalmente pela participação de todos vocês. Agradeço enormemente pelas perguntas. Mensagem final, aqui do Immanuel Kant: tudo que não puder contar como fez, não faça. Isso é a coisa básica do compliance, né? Tudo que não puder contar como fez, não faça. E como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês o seguinte. Antes disso, pergunta do Rodrigo. Em relação à certificação, como você acha que, em caso de alguma investigação na empresa, a certificação pode ser um diferencial na defesa? Rodrigo, muito obrigado e é extremamente relevante. Vou só cortar essa mensagem final, pessoal, que eu acho que é muito interessante passar para vocês isso. Quando você tem um caso na sua empresa de um processo, efetivamente, como todas essas empresas que participaram da Lava Jato, sofreram processos, enfim, fizeram acordos de leniência, etc. e tal, é lógico que você ser certificado, que o seu sistema é certificado, isso ele vai ter um peso, mas não vai deixar que o ente público ou aqueles que são responsáveis em fazer a investigação façam de fato a investigação e olhem todo o seu sistema. Isso não vai deixar de ser feito. Só que isso mostra para aquela pessoa, seja para a CGU, seja, enfim, para o órgão que esteja fazendo a investigação, que de fato a empresa, pelo menos, teve uma preocupação em implementar mecanismos, principalmente de terceira parte, ou seja, ter uma visão externa da sua empresa dentro do seu programa de compliance. Então, é interessante, inclusive, até para passar para vocês, algo relevante, que tem muitos acordos
muitos acordos que estão sendo feitos que estão exigindo das empresas que elas certifiquem, por exemplo, na ISO 37001 ou que efetivamente façam a certificação dos seus programas de integridade. Então, isso, de fato, é muito relevante. É lógico, eu não vou falar para vocês uma mentira dizendo a minha empresa é certificada, então a fiscalização, ou enfim, vai bater lá e, ó, eu sou certificado, não tem isso. Muito pelo contrário. Mentira, isso não vai acontecer. Mas isso já demonstra uma boa vontade, já demonstra que a sua empresa buscou, pelo menos, algo positivo, de ter o escrutínio de uma outra empresa, verificando os seus documentos e verificando se de fato tem a certificação não, a cultura de compliance, e isso, obviamente, pode sim te ajudar, porque, entre outras formas, você tem que, quando acontece esse tipo de situação, e vocês devem saber disso, vocês têm que ter uma ampla colaboração com quem está fazendo a investigação. E se você tem um sistema certificado, é muito mais fácil para você verificar a documentação, você já tem um sistema implementado, você sabe onde estão os documentos, fica até mais fácil para você investigar internamente de onde surgiu o problema. Será que efetivamente foi aquele diretor que fez algo equivocado que não deveria ter feito? Então, assim, a certificação tem várias vantagens, é algo importante, eu acho que é algo que o mercado, a cada dia que passa, vai se voltar a isso, mas, efetivamente, numa investigação, vai ser investigado tudo e você vai ter o teu certificado, você vai poder, como eu falei aqui anteriormente, poder demonstrar que você tem um sistema implementado e que muitas das vezes aconteceu um erro muito pontual e que a empresa, de uma certa forma, não tem culpa, entre aspas, né? É mais relacionada à pessoa que saiu dentro dos teus critérios, tá? Pessoal, então, como mensagem final, já são 11h01 da manhã, mais uma vez agradeço enormemente a presença de vocês e a participação, tá? Mensagem final, cada vez mais o mercado vem valorizando empresas comprometidas com a integridade, que passam a ter vantagem competitiva diante dos concorrentes e critérios diferenciais na obtenção de investimentos, créditos ou financiamentos. Se vocês, por exemplo, são empresas multinacionais, vocês sabem disso. Já há muitos anos, o compliance é muito visto, é muito solicitado, como no caso dos Estados Unidos, a legislação já tem 42 anos. Pensar em um ambiente de negócios íntegro possibilita evoluir para um mercado em que as características éticas das empresas tornam-se um diferencial no mundo corporativo. Ou seja, pessoal, vamos pensar cada vez mais. É lógico que o ambiente no nosso país, muitas vezes, desanima a gente, mas a gente tem que pensar para frente, a gente tem que pensar positivamente que nós somos, se cada um fizer o seu, nós somos parte de uma transformação grande que a gente pode trazer para o nosso país. Um ambiente mais ético, um ambiente de compliance, um ambiente de integridade, e isso é fundamental. E como eu dei um exemplo para vocês, a minha filha de 5 anos, todos os dias me dá algumas lições, porque ela já está tendo isso no próprio colégio. Eu tive a oportunidade, até fui convidado a fazer uma palestra no colégio dela, de noções básicas, né, de moral, de ética, e é muito interessante esse nosso envolvimento para a gente poder sempre ter uma sociedade mais íntegra e uma sociedade melhor, e isso só vai fazer um bem para todos nós. Tá, pessoal? Queria agradecer enormemente a participação de vocês. Esse penúltimo slide é a nossa agenda do próximo webinar, tá? Eu gostaria que vocês, caso tenham interesse, poder passar um e-mail para o carlos.silva@bracertificadora.com.br, se vocês quiserem ter o interesse de um mini certificado de participação desse webinar, fica a critério de vocês. Vocês podem mandar um e-mail para o Carlos é o nosso grande moderador. Carlos, muito obrigado pela sua ajuda. Como é o nosso primeiro webinar, sempre tem aquela preocupação se vai dar certo, se não vai dar, mas graças a Deus a gente está aí há 1h03 conversando com você. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação na moderação. O e-mail dele está aí, caso vocês queiram um certificado, a gente passa de participação desse webinar. O nosso próximo webinar vai ser no dia 11 de setembro, vamos falar sobre a relação do profissional brasileiro com a ética e moral, vamos aprofundar esse assunto, que eu acho que é fundamental. Depois, em outubro, teremos outro, novembro e dezembro. Tá, pessoal? Queria agradecer mais uma vez a todos vocês pela participação, queria agradecer ao Tiago
Martins, que é o nosso diretor executivo, fazer um agradecimento especial a ele, porque ele é um cara que sempre impulsiona a gente na empresa a criar novidades. Esse webinar é uma novidade que a gente está trazendo, ele sempre nos incentiva. Obrigado, Thiago, por todo o incentivo e também por disponibilizar essa ferramenta, né? Essa ferramenta é uma ferramenta da empresa, para a gente poder ter esse tempo para conversar com vocês. Ao Carlos, que participou como moderador, muito obrigado. O Carlos me deu todo o suporte aí da parte técnica. E queria desejar, por último, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Muito obrigado, desculpem qualquer coisa, a minha intenção não era esgotar o assunto, mas eu acho que a gente poderia, e a gente pôde trazer para vocês um bom bate-papo sobre o assunto, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre cultura de integridade. Tá ok, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, conto com a participação de vocês no próximo webinar de 11 de setembro, estou à disposição, o meu e-mail é artur.dorigo@bracertificadora, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma pergunta que não deu tempo de fazer aqui no webinar, fiquem à vontade, estou à disposição de todos vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e uma excelente quarta-feira para todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.